Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versos 9 até o capítulo 22, verso 5. A Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Tema para nossa meditação: o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. O esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, João recebe também uma convocação semelhante a esta. E daquela feita, o anjo lhe disse: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Agora a ordem é: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João está contrastando aqui a falsa igreja, a igreja apóstata,
A igreja que serviu aos interesses do anticristo. A igreja que se prostituiu com os reis da terra e seduziu as nações e embebedou-se com o sangue dos mártires. João está recebendo um chamado: vem e te mostrarei a sua ruína, a sua queda, a sua derrota final. Mas ao mesmo tempo, João agora olha e vê um outro chamado: vem, mostrar-te-ei a noiva, a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. É interessante que no livro de Apocalipse as figuras se misturam, porque ele está falando de uma cidade, a nova Jerusalém, mas ao mesmo tempo esta cidade não é composta de edifícios, de prédios. Esta cidade é a noiva, ou seja, a cidade eterna não é somente o lar da noiva. A cidade eterna é a noiva. A cidade não é edifícios. A cidade é composta ou é um grupo de pessoas. A cidade é santa e a cidade é celestial. E João diz que essa cidade desce do céu, porque a sua origem está no céu. A cidade construída de baixo para cima é Babilônia. Mas a nova Jerusalém, ela desce do céu, porque a sua origem está no céu. Ela veio de Deus, ela é de Deus. João começa a descrever essa cidade, o esplendor dessa cidade. E ele fala do seu fundamento, ele fala das suas portas, ele fala das suas muralhas, ele fala da sua praça, ele fala de seus habitantes. Então eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos o esplendor dessa cidade. Se você olhar neste texto lido, o número 12 é o número que rege todo esse texto. A cidade tem 12 portas, tem 12 fundamentos, tem 12 anjos. A cidade tem 12 vezes 12 de altura, 144 côvados. E assim nós vamos então descobrir 12 características desta cidade, a Nova Jerusalém. Vejamos. Primeiro, a Nova Jerusalém é uma cidade belíssima de se contemplar, porque ela reflete a glória de Deus. Você vai manter sua Bíblia aberta, por favor. Versículo 11. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E então me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. É interessante que quando ele descreve e fala que ela tem a glória de Deus, ele diz: o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como de jaspe cristalina. Se você notar bem, é a segunda vez que ele faz essa descrição, porque quando ele foi chamado para entrar no céu e ver o céu, diz a Bíblia que ele recebe o chamado vem, e ele chega no céu e vê um trono armado, e alguém assentado no trono, e quando ele vai olhar para esse alguém, ele não é descrito, mas apenas demonstrado através do seu esplendor. Aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe. Sua glória, seu fulgor, sua majestade. Quando João é chamado para ver a noiva da igreja, ele não pode descrever essa noiva. A única coisa que ele pode descrever é a beleza da noiva, é o fulgor da noiva, é o brilho da noiva. E esta noiva é tão bela, é tão majestosa, é tão gloriosa, é tão sublime, e que ela brilha como jaspe cristalino. A glória de Deus está sobre ela. O que significa isso? Se você olhar lá no Velho Testamento, a glória de Deus habitou no tabernáculo. Onde estava o tabernáculo? Ali estava a presença de Deus, o brilho de Deus, a Shekinah de Deus. Depois, esse santuário móvel cedeu lugar a um templo fixo, ao templo de Salomão. E a glória de Deus vinha sobre o templo, no Santo dos Santos. Mas depois que Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado, você não vê mais a glória de Deus entrando numa casa. Agora a glória de Deus está sobre pessoas, sobre a igreja, e não sobre edifícios. Quando o Espírito Santo foi derramado, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Agora a Bíblia descreve que nós
povo de Deus, é que somos o santuário de Deus, e que Deus habita na igreja, Deus habita em você, e na igreja está a glória de Deus. E esta igreja é bonita, porque o brilho de Deus está sobre ela. Ela é bonita de se ver. O que eu acho encantador é que esta glória de Deus está sendo vista agora na igreja. Mas você pode olhar para a igreja e dizer, meu Deus, onde está a beleza da igreja? Esta igreja ainda tem rugas, esta igreja ainda tem deformidades, esta igreja ainda tem fraquezas, esta igreja ainda tem impurezas, esta igreja ainda tem sinuosidades no seu caráter e na sua conduta, esta igreja ainda produz escândalos, esta igreja ainda tem marcas e cicatrizes do pecado. E precisamos entender o que significa isso. Porque a Bíblia diz que a igreja é o santuário de Deus. E se você lembrar do santuário, ele foi feito de uma madeira retorcida, cheia de nós, de defeitos, que era madeira de acácia. Madeira difícil de ser moldada, de ser trabalhada, de ser entalhada. Mas depois que esse santuário foi levantado com madeira de acácia, diz a Bíblia que Deus mandou cobrir toda a madeira com ouro puro. E o ouro é símbolo da reflexo da glória de Deus. Quando Deus olha para a igreja, Ele não vê o pecado da igreja, Ele não vê as mazelas da igreja, Ele não vê os defeitos da igreja. Quando Deus olha para a noiva do Cordeiro, vê todo o esplendor da sua glória e da sua majestade. É isso que João está vendo. A igreja resplandecendo a glória de Deus. Ela é bonita de se ver. Segundo lugar, a Nova Jerusalém não é bonita apenas do lado de fora. A Nova Jerusalém é bonita também do lado de dentro. Veja, por favor, com a sua Bíblia aberta aí, versos 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, e aí se descreve 12 espécies de pedras preciosas. Obviamente, este registro choca totalmente o conceito de construção civil. Pelo que nos consta, em lugar nenhum do mundo, em época nenhuma do mundo, se usou pedras preciosas para colocar no fundamento, na fundação, para enterrar-se, para colocar debaixo da terra, para ninguém ver. Quando se tem pedras preciosas, coloca-se numa cristaleira, coloca-se numa vitrine, coloca-se em lugar de destaque, coloca-se em lugar que todos possam ver e contemplar. Mas nessa cidade, as pedras preciosas, ricas, bonitas, refulgentes, estão exatamente no fundamento da cidade. E o que isso significa? Isso significa que esta igreja é bonita por fora e é bonita por dentro. Que esta igreja é uma igreja gloriosa, não só aos olhos imediatos, mas se fizer uma investigação acurada desta igreja, também ela é bonita e gloriosa. Agora, muitas vezes, o brilho que demonstramos ter pode ser, de certa forma, toldado, quando se vai fazer uma investigação mais profunda e mais meticulosa. Mas quando chegarmos na glória, seremos aperfeiçoados. Não haverá mais pecado, não haverá mais mácula, não haverá mais mancha, não haverá mais sinal de transgressão. E nós seremos então absolutamente imunes da presença do pecado. E nós então seremos uma igreja totalmente linda, pura, imaculada, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito. Nós seremos uma igreja totalmente bonita também por dentro. Não tem nada escondido debaixo do tapete. Ela é bonita de se ver do lado de fora e do lado de dentro. Terceiro lugar, a Nova Jerusalém é uma igreja aberta absolutamente a todos. Preste atenção, por favor, nos versos 13 e 25. Verso 13 diz que naquela cidade tinha 12 portas. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Versículo 27, versículo 25, somos informados que as suas portas nunca jamais se fecharão. O que é que isso significa?
Se a cidade era quadrangular, tinha 3 portas, leste, oeste, norte, sul, significa que esta cidade está absolutamente franqueada e aberta a todas as pessoas, de onde quer que elas possam vir. Se vierem do norte, tem porta aberta. Se vierem do sul, tem porta aberta. Se vierem do leste, tem porta aberta. Se vierem do oeste, tem porta aberta. Em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma, a porta está aberta. A porta não se fecha. O que esse texto quer dizer é que na igreja de Deus não há preconceitos, não há acepção de pessoas. Na igreja de Deus, as pessoas vêm de qualquer maneira, os pobres, os ricos, os doutores, os analfabetos, os religiosos, os ateus, os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, todos indistintamente são convidados a virem. E tem porta aberta. A oportunidade é oferecida a todos. Não há portas fechadas. Se você notar, o próprio noivo clama, vem. A própria noiva está clamando, vem. O clamor dos céus é este, vem. Quem tem sede, receba de graça da água da vida. A porta está aberta e a porta é Jesus. Para quem quiser, para quem tem sede, para quem tem fome, para quem se sentir necessitado, pode vir, que a porta está aberta, a porta do reino de Deus. Se você notar, versículo 12, somos informados que junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E no verso 14 você vai notar que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam os nomes dos 12 apóstolos. Ou seja, se tem as 12 tribos e os 12 apóstolos, significa que esta igreja é a igreja aberta para a antiga dispensação e a igreja aberta para a nova dispensação. Ou seja, esta igreja é a igreja de todos os remidos, de todos os tempos, de todos os lugares. Esta igreja é a igreja dos remidos, dos comprados pelo sangue do Cordeiro, que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E as portas estão abertas para todos. Mas em quarto lugar, veja você, a Nova Jerusalém, embora seja aberta para todos, não é aberta a tudo. Se você notar, no versículo 12, junto às portas, as 12 portas, tem 12 anjos. E se você notar no verso 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Preste atenção nisso. Tem porta aberta, mas tem uma muralha, uma grande alta muralha. E o que é que fala de muralha? Muralha fala de proteção, impedindo que alguém inconveniente, inadequado entre, e impedindo que os que estão dentro da cidade em segurança sejam atacados e destruídos. Uma vez dentro da cidade, ninguém pode mais vencer aqueles que estão na cidade. Tem uma alta muralha. A porta está aberta, mas tem um anjo em cada porta. Lembram disso? Que assim como Deus colocou um anjo guardando a árvore da ciência do bem e do mal, lá no Éden, a porta da Nova Jerusalém também tem um anjo guardando. Só pode entrar por essa porta aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito de entrar. Não tem como entrar a não ser que você entregue a sua vida para Jesus. Tem uma alta muralha, uma grande muralha, e não dá para pular essa muralha. Se não entrar pela porta, é ladrão e salteador, e lá no céu não tem lugar para ladrão e salteador. Se você perceber, o texto está nos informando que nesta cidade não vai entrar o pecado. Nada contaminado vai entrar lá. Preste atenção nisso. Ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Ele é aberta às pessoas, mas não é aberta ao pecado. A igreja de Deus é uma igreja acolhedora ao homem pecador, mas não é uma igreja acolhedora ao pecado do homem. Ela é condescendente, paciente com o pecador, mas ela é intolerante com o pecado. Nada contaminado pode entrar no céu, nada. Por isso a igreja de Deus tem que ser zelosa, santa.
ela não pode comungar com o pecado, ela não pode fazer concessão ao pecado, ela não pode se miscuir com o pecado, porque a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, é santa. A igreja que se miscui com o pecado, que namora o mundo, que se mistura com o mundo, que seduz o mundo, não é a Nova Jerusalém, é a grande meretriz, a grande Babilônia. E essa igreja vai ser destruída. Mas a noiva, a Nova Jerusalém, a Jerusalém santa e celestial, essa não comunga com o pecado, essa não tolera o pecado, porque nessa cidade o pecado não pode entrar. É interessante que hoje nós podemos fazer o contrário. E muitas vezes, isso pode até acontecer, da igreja ser aberta a tudo e não ser aberta a todos. É possível uma igreja ser preconceituosa e ser absolutamente aberta ao pecado. Deixa eu ilustrar isso. Lembram-se quando o apóstolo Pedro, depois de declarar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, e Jesus então disse para os discípulos que ele haveria de ser preso, ser entregue nas mãos dos pecadores e ser morto e crucificado. Diz a Bíblia que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender a Jesus. Não, Senhor, de jeito nenhum isso te acontecerá. Larga a mão dessas ideias doentias. Abandona esses pensamentos soturnos. Tem piedade de ti mesmo. Foge dessa cruz. E Jesus olhou para ele e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. O que me encanta é que Jesus mandou o Satanás arredar, não o Pedro. Arreda, Satanás. O Pedro fica, porque o Pedro é meu discípulo e nele eu vou investir. Às vezes nós fazemos o contrário, dizemos: arreda, Pedro, e o Satanás fica. Esta igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo, embora ela seja amorosa com as pessoas, embora ela seja acolhedora a todos que vêm, mas ela não pode tolerar o pecado, porque o pecado destrói a igreja. Texto é claro em afirmar-nos: quem vai entrar nessa cidade nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente. Ou seja, não é pelas suas obras, não é pela sua religiosidade, não é pelos seus méritos. Você só pode entrar nessa cidade santa se você for lavado pelo sangue de Jesus, se você receber a Jesus como Senhor da sua vida, se você fizer parte da família de Deus, se o seu nome estiver arrolado no livro da vida. Quinto lugar, a Nova Jerusalém é uma cidade construída sobre o fundamento da verdade. Veja o versículo 14, por favor. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O fundamento da cidade é o fundamento dos apóstolos, e esta expressão descreve a teologia dessa igreja. Mostra que esta igreja está calcada, fundamentada sobre a verdade revelada de Deus. Que coisa bonita! A igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Não existe igreja verdadeira sem estar construída, edificada sobre a verdade de Deus. Onde a palavra de Deus não é proclamada com fidelidade, aí não está a igreja de Deus. Corretamente interpretou o reformador João Calvino que a primeira característica de uma igreja verdadeira é a fiel pregação da palavra de Deus. O fundamento desta igreja é a verdade revelada, é a palavra de Deus, de tal maneira que esta igreja não é mística e nem muito menos liberal. Esta igreja é bíblica, é logocêntrica, o centro dela é a palavra de Deus. E se nós queremos ser esta igreja que vai morar no céu, a Nova Jerusalém, nós não podemos construir sobre outro fundamento, que não aquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outro evangelho, não há outra verdade, não há outra pregação senão esta. A pregação da verdade revelada de Deus, conforme a encontramos nas Escrituras Sagradas. Sexto lugar, a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos de Deus. Preste atenção nas medidas dessa cidade, dos versículos 15 a 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais,
E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homens, isto é, de anjos. O que você entendeu dessas medidas? Qual o tamanho dessa cidade? Essa expressão aqui, 12.000 estádios de comprimento da cidade, significa que essa cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Se nós fôssemos colocar no mapa, seria uma cidade que começaria em São Paulo e terminaria em Aracaju. Com o mesmo comprimento, a largura, e com a mesma largura, a altura. Nós teríamos então que pensar que a maior montanha da Terra, o Pico Everest, desapareceria mais de 240 vezes na altura dessa cidade. Obviamente, João está falando aqui de uma figura, para mostrar que há espaço para todos os remidos de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Todos aqueles que vêm têm lugar, têm morada, porque essa cidade é absolutamente suficiente para abrigar a todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. Ao redor dessa cidade estão a muralha de 144 côvados de altura, ou seja, 70 metros de altura de muralha. Imagine você o esplendor, a majestade, a grandeza, a magnificência desta cidade. Esta é a Nova Jerusalém. Mas, queridos irmãos, 7º lugar, a Nova Jerusalém é lugar onde se vive em absoluta integridade. Versículo 18, por favor, olha aí. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Versículo 21, parte B. A praça da cidade é de ouro puro, como vinho, como vidro transparente. O que significa isso? A cidade é de ouro puro, a praça da cidade é de ouro puro, como de vidro transparente. A praça é o lugar onde a cidade acontecia. Era o lugar das relações, da compra, da venda, do comércio, do mercado, dos encontros, das conversas, dos acordos, dos acontecimentos. Se a praça da cidade é como de vidro límpido, significa que nesta cidade não tem nada às ocultas, não tem nada escondido, não tem nada debaixo do tapete, não tem corrupção, não tem mentira, não tem acordos escusos, não tem corrupção. Essa cidade é absolutamente íntegra. Esta é a Nova Jerusalém. Esta é a cidade santa. Esta é a noiva do Cordeiro. 8º lugar. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. Veja o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Preste atenção nisso. Se no Velho Testamento a presença de Deus estava no tabernáculo e no templo, no Novo Testamento a presença de Deus está na igreja. Deus habita na igreja. A igreja é santuário de Deus. Mas agora está nos informando um outro fato. Agora não é Deus que habita na igreja. Agora é a igreja que habita em Deus. Não apenas Deus está na igreja, mas a igreja está em Deus. Deus é o seu santuário. Deus é o abrigo da igreja. Deus é a morada da igreja. E o que isso significa? Significa que na Nova Jerusalém, na cidade santa, a comunhão com Deus será total e perfeita. Por que você vem à casa de Deus? Por que você sai da sua casa e vem aqui para o templo? Pelo entendimento que aqui, juntamente com seus irmãos, você adora a Deus, cultua a Deus, celebra a Deus. Mas a Bíblia diz que na Nova Jerusalém não tem templo, porque cada centímetro desta cidade está tomado pela presença de Deus. Não tem lugar menos sagrado que outro lugar, não tem lugar menos povoado pela presença de Deus que outro lugar. Toda a cidade está saturada pela presença de Deus. Deus está na igreja e a igreja está em Deus. 9º lugar, a Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Veja os versos 23 e 24. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vejam vocês que os astros
da natureza, criados por Deus para regerem o dia e a noite, já não são necessários mais. Não precisa da luz do sol, não precisa mais da luz da lua, porque lá na Nova Jerusalém, a glória de Deus vai iluminar a cidade. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus no seu esplendor máximo. Onde Deus chega à luz, porque Deus é luz. O texto diz que o Cordeiro é a sua lâmpada, porque é através do Cordeiro que nós vemos a glória de Deus. É pelo Cordeiro que nós contemplamos a majestade de Deus. E o que é maravilhoso é que a noiva é diferente da meretriz. Diz a Bíblia que a meretriz se prostituiu com os reis da terra e seduziu os homens. Mas a noiva não. Os reis da terra é que vêm até a noiva, para reconhecer a glória da noiva e do noivo, e para trazer suas coroas e depositar aos pés do noivo. Os reis da terra é que reconhecem que a noiva é a amada do noivo, e precisam vir até ela. Ou seja, a igreja não está servindo aos reis, a igreja está servindo ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas ainda, irmãos, 10º lugar, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Veja capítulo 22, versos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vamos entender. A Nova Jerusalém é uma cidade, a Nova Jerusalém é uma noiva, a Nova Jerusalém agora é um jardim. O jardim perdido no Éden é o jardim reconquistado no céu. Há uma grande conexão entre Gênesis e Apocalipse. Lá em Gênesis o jardim foi perdido. Aqui em Apocalipse o jardim é restaurado. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Agora o homem neste novo jardim pode se alimentar da árvore da vida. Lá ele adoeceu pelo pecado. Agora ele é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado de morte, agora aqui ele toma posse da vida eterna. Lá tinham 4 rios no Éden, aqui só tem um rio, só um rio, é o rio da vida, que flui do trono de Deus. E por onde as águas desse rio passam, tem vida eterna. Vejam vocês esta cena magnífica, porque esse rio da vida está falando da vida eterna, da salvação, que emana do trono de Deus, que é dom gratuito de Deus, que é produto da soberana graça de Deus. E o rio da vida simboliza para você e para mim esta vida plena e abundante que Deus preparou para aqueles que o amam. Penúltimo lugar, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Veja, por favor, versos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Preste atenção nisso. Nessa cidade, nesta igreja, está o trono de Deus. E o que é o trono de Deus? É exatamente de onde Deus governa os céus e a terra. É de onde emana as ordens. É de onde sai todo o governo e comando de Deus para todo o seu universo. Nesta igreja, no coração desta igreja, está o trono de Deus. Esta igreja agora não tem nenhuma disparidade com as ordens que emanam de Deus. Não há desobediência, não há insubmissão, não há rebeldia, não há qualquer sentimento de se recalcitrar contra as ordens de Deus. O trono de Deus está nela. Ela obedece, ela se submete e faz isso prazerosamente. Porque diz o texto que os seus servos o servirão. É interessante você tentar entender isso, porque a Bíblia diz que no céu nós vamos descansar. Há um descanso para os filhos de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor para que descansem das suas fadigas. Embora vamos descansar e vamos descansar das nossas fadigas, nós não vamos descansar do nosso trabalho.
Lá no céu não é lugar de contemplação mística apenas. Lá no céu vai ser lugar de trabalho. Só que um trabalho santificado e perfeito. Os seus servos o servirão sem constrangimento, sem sofrimento, sem suor no rosto, sem dor, sem ansiedade, sem temor. E este trabalho é o propósito da nossa vida no céu. Mas veja você que não é apenas trabalho, mas também intimidade, porque diz o texto que os seus servos contemplarão a sua face. Veja bem, queridos irmãos, que a beleza maior do céu não são as suas ruas de ouro, não são os seus muros de jaspe luzente, não são suas portas de pérolas. A beleza da Nova Jerusalém, desta igreja e desta cidade santa, não é o seu esplendor de fundamentos com 12 pedras preciosas, não são suas muralhas gigantescas, não é a sua amplitude fenomenal. A grande glória da mansão celestial, da Nova Jerusalém, é que nós vamos contemplar a face do Pai, face a face com Deus. O centro da vida eterna é isso: visão de Deus, contemplação de Deus, a glória de Deus, estar na presença de Deus eternamente. Ao mesmo tempo, o maior sofrimento do inferno, diz a Bíblia, não é o fogo, não é o tormento, não é o bicho que jamais deixa de roer. O maior tormento do inferno, diz a Bíblia, é que os homens serão banidos para sempre da face de Deus. Deus é vida. Longe de Deus só reina a morte, o desespero, a fadiga, o tormento. Se no céu nós vamos contemplar a face de Deus, no inferno as pessoas serão banidas eternamente da face de Deus. E eu termino aqui, 12º lugar, para exatamente usar o recurso da Nova Jerusalém, que tudo está ligado ao número 12. Então, em 12º lugar, a Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Talvez você possa pensar que tem contradição aqui. Como é que nós vamos entender isso? Nós vamos ser servos, mas também nós vamos ser reis. Os servos são reis e os reis são servos. Deus não se contentou em apenas levar você para a glória, Deus levou você também para o trono. Nós não vamos apenas estar no céu, nós vamos estar no trono, nós vamos reinar com Cristo. Ele vai partilhar conosco a sua glória, a sua autoridade, o seu poder e a sua majestade. Nós reinaremos com Ele, diz o texto, pelos séculos dos séculos. Quantas vezes você já invejou alguém que assumiu um posto de comando aqui na terra? Você olhou para aquela pessoa que tem autoridade, que tem poder transitório, falível, e ficou pensando, meu Deus, se eu tivesse essa posição, que privilégio seria? Eu quero lhe dizer que a sua posição é infinitamente superior à de qualquer rei, de qualquer monarca, de qualquer potentado deste mundo. Você vai assentar em tronos com o Rei dos Reis. Você vai julgar as nações. Você vai reinar com Cristo. E você vai ter um reinado que não acaba, vai ser pelos séculos dos séculos. E eu queria agora aplicar, fazendo algumas perguntas. Você que está aqui hoje, já é um habitante dessa Nova Jerusalém? Você tem certeza que você já tem uma mansão lá? Feita não por mãos humanas, eterna nos céus? Deixa eu perguntar a você. Em que cidade você está investindo mais na sua vida? Na Nova Jerusalém ou na Babilônia, que vai ser destruída? Onde está o seu coração? Na Babilônia ou na Nova Jerusalém? Deixa eu lhe perguntar. A que igreja você pertence? A grande Babilônia, que ama o mundo, está comprometida com o mundo, ou você pertence à noiva, à esposa do Cordeiro? Aquela que está se ataviando e se preparando, aguardando a chegada do noivo. Eu pergunto a você, solenemente nesta noite, qual é o seu destino? É o paraíso ou o lago do fogo? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro será a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores? Onde está o seu prazer? Servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Eu quero dizer para você que hoje é o dia da sua escolha, hoje é o dia da sua decisão.
E a minha expectativa é que você nesta noite escolha pertencer à noiva, ser participante desta igreja que vai morar com Jesus eternamente. Se você ainda está na antiga Babilônia, saia dela em nome de Jesus, enquanto é tempo. Busque a purificação no sangue do Cordeiro, para que você tenha a garantia de que seu nome está escrito no livro da vida, porque só esses poderão entrar pelas portas da cidade santa. Que Deus nos ajude a responder essas perguntas e a escolher a vida e não a morte, para que vivamos eternamente com Jesus. Esta é a nova igreja, esta é a igreja, esta é a antiga, esta é a nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva. E nós vamos falar sobre esta noiva agora. Nós vamos cantar sobre esta noiva agora. Nós vamos cantar sobre a nova Jerusalém agora. Com muita atenção, escute esta mensagem e prepare o seu coração para este glorioso dia.